Ô, gente boa! Seja bem-vindo aí à terceira e última aula sobre conjunções e preposições. Nas aulas anteriores a gente fez sobre conjunções subordinativas, coordenativas, e agora vem a parte mais tranquila que fala sobre as preposições. Antes, os nossos recadinhos de sempre. Inscreva-se no canal, cara, a gente precisa crescer aí, bater essa meta dos 50 mil inscritos para conseguir um espaço maior, para conseguir uma credibilidade junto ao Google e ao YouTube. Divulga o canal para gente, espalha essa ideia em sala de aula, para a galera que faz concurso, a galera que voltou a estudar, né? Então espalha essa ideia para nós. E visite o novo site do canal, olha só como é que ele tá bacana. Nirvana Atômico, aqui o ensino é reto e a aprendizagem é louca. É nóis! Eu estou atualizando diariamente o canal, colocando os vídeos aqui, né? Então você vem por aqui e acessa, por exemplo, crase exercícios. Aqui tem uma porrada de vídeos, uma porrada de exercícios. Você assiste ao vídeo, pega os exercícios e faz um treino legal para saber se você está legal na matéria ou não. Eu quero mandar um abração especial para o meu brother Gabriel Facchini. Eu acho que fala assim, né, Gabriel? Facchini. Você é de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Camarada com a cabeça legal, cara. Ele faz uns trampos aqui da hora, olha só. Ele tem aqui um filtro dos sonhos bacana pra cacete. Eu também tenho um aqui, Gabriel. A gente tem que encontrar pra bater um papo, hein, velho? Bacana seu estilo aqui, hein? Vibe legal demais. Uma vibe boa. Então é isso, Gabriel. Foi um prazerão te conhecer e esse vídeo é pra você, pode crer? Então vamos embora estudar sobre preposições. Preposição. Vamos dar uma lida nessa definição aqui e depois a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz, né? Pegar uma imagem, entender a imagem, fazer uma analogia entre a definição e a imagem. Vamos começar pela definição. Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido dissociado, separado, individualizado. Ao contrário, o sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Seja sincero, você entendeu esse lance aqui? Particularmente, não entendi muita coisa, mas quero lhe mostrar a primeira figura. Essa primeira figura, ela traz um grid de largada de Fórmula 1. Você está conseguindo ver direitinho esses lances aí? Olha só que bacana. Aqui a gente tem os carros e ao alto eu tenho aqui um lance, que é o farol aqui, ó, que no caso ele está vermelho. Quando ele vai para o verde, eles devem arrancar. Então, aqui eles devem arrancar. Olha só, aqui eu tenho verde, eles precisam arrancar, ou seja, está liberada a partida, né, arrancada. E aqui é o vermelho, eles têm que ficar quietos. Mas por que eu botei essa ilustração? Você pode observar que cada um está na sua posição. Olha aqui. Tá vendo? Olha que bonitinho. Tem uma lista aqui, ó. E ele tem que ficar na sua posição. Depois da largada, né, olha aqui, que é o verde, assim que é acionada a largada, eles podem sair e partir para a corrida. O que eu quero te falar é que cada um aqui está na sua posição. Se eles estão na sua posição, é porque existe uma pré-posição. Se eles estão nessa posição, é que algo está exigindo que eles fiquem assim. Como eles estão sendo exigidos? Através desse relógio aqui, ó. Através desse sinal. Esse sinal exige que eles fiquem assim.
Então, eles têm uma posição exigida pela preposição. A preposição é essa daqui, ó. Fica quieto aí, viu, ô carrinho de corrida? Fica quieto aqui, fica quieto aqui, fica quieto aqui, 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 aqui. Eles estão nas suas posições exigidos por essa preposição. Então, eu vou te ser bastante franco. Eu vou deixar essa definição aqui para você estudar em casa. Aqui é gigante, olha só. Tirei lá do Só Português, né? Eu adoro aquele site. Depois você dá uma passada lá. Soportuguês.com.br. Para mim aqui, ó, esse lance não tem a menor importância. Mas como eu não dou menor importância para definição de preposição? Porque nos concursos e nas escolas você vai precisar apenas de um pedaço. E eu já vou direto a ele. Está aqui, ó. As preposições podem introduzir. Ah, então isso aqui é importante demais da conta. Posso esquecer bastante coisa aqui para baixo. E a minha atenção agora é em cima das preposições podem introduzir. Elas introduzem o quê? Então, meu rei, elas introduzem, letra A, complementos verbais e letra B, complementos nominais. Aqui está a matéria toda da escola e aqui está a matéria toda do concurso. O resto, né, o restante dessa definição aqui, são os casos especiais, são os complementos da matéria. Você vai ler isso em casa, isso é problema seu. O meu é explicar o que realmente vai cair. Então vamos lá. A preposição funcionando como complemento verbal, eu vou lhe mostrar um lance muito interessante. Eu comprei uma caneta. Vamos fazer a análise sintática dessa oração? Sujeito simples, eu. Então, sujeito simples, eu. Ficou o predicado. Comprei uma caneta, não é isso? Agora eu vou olhar a transitividade verbal. Vou botar aqui verbo. Comprei. Paro por aqui. Eu vou imaginar agora, vou tirar uma cópia aqui, vou botar aqui embaixo. Eu vou imaginar essa oração assim, ó. Eu comprei. Será que ela tem sentido completo? Imagine que eu chego perto de você e falo, gente boa, eu comprei. Você vai ficar olhando para minha cara, vai falar, pô, cara, você comprou o quê? Porque quem compra, não é isso? Vírgula, compra alguma coisa. A pergunta é, comprou o quê? Quer dizer que esse verbo aqui em cima, o verbo comprei, ele está conjugado, não é isso? Qual que é o infinitivo do comprei? Comprar. Esse verbo, ele exige um complemento verbal. Olha aqui, letra A. Ele exige um complemento verbal. Eu vou parar aqui embaixo e vou colocar qual é o complemento verbal dele. Qual a perguntinha que eu fiz? Essa daqui, ó. O quê? Cadê meu amarelo para colocar aqui? Pimba. Comprei o quê? Essa pergunta, o quê? É uma pergunta de objeto direto. Então, eu vou classificar a transitividade verbal assim. Transitividade verbal. Ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Eu vou encontrar um objeto direto. E qual é? Uma caneta. Pronto. Está aqui a análise sintática da oração eu comprei uma caneta. Sujeito simples eu, predicado comprei uma caneta. Vamos classificar esse predicado? Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Então é um predicado. Você sabe qual é? Predicado verbal. Pronto. Verbo comprei. Se eu tenho o verbo comprei, eu tenho que ir atrás da transitividade do verbo. Aí eu fiz esse esqueminha aqui embaixo, não é isso? E descobri que é um verbo transitivo direto. Como ele é um verbo transitivo direto, obviamente ele só vai ser verbo transitivo direto se ele possuir um objeto direto. Porque se não tiver objeto direto, ele não vai ser um verbo transitivo direto. Estamos juntos aí? Então, beleza.
Mas por que eu estou explicando isso? Porque na letra A aqui fala que ele funciona como complemento verbal. E o que é um complemento verbal introduzido por uma preposição? Só pode ser, meu amigo, o objeto indireto. No caso, eu preciso de você. Carlão, precisa decorar isso? Cara, só se você quiser encher sua cabeça com coisa inútil. Vamos fazer a análise sintática desse daqui. Sujeito simples, eu. E aí vai. A gente vai fazer toda aquela análise sintática do período simples. Eu vou colocar já aqui, ó, predicado verbal. Vou andar um pouco mais rápido. Vou botar esse verbo aqui, ó, verbo preciso. E agora eu vou tentar achar a transitividade verbal do verbo preciso. Vamos fazer assim, sem decoreba. Eu chego perto de você na rua, falo, gente boa, eu preciso, cara. Aí você olha para mim e fala assim, meu irmão, você precisa de quê ou você precisa de quem? São as duas únicas perguntas que você pode me fazer. Você precisa de quê? Você precisa de quem? Observe que na pergunta tem um bagulho aqui, ó. Olha ela aí. É esse bagulho que vai caracterizar o complemento verbal introduzido por uma preposição. Fácil? Eu acho fácil. Porque se o camarada souber as perguntas do objeto direto, quais são as perguntas do objeto direto? Vou botar as duas aqui, ó. O que e quem. Bacana? No caso aqui eu usei o que. Eu comprei uma caneta. Comprei o que? Resposta, uma caneta. No objeto indireto, essas duas perguntas aqui não podem ser utilizadas. Eu vou ter que usar outras perguntas. Então eu faço assim. O que e quem é para o objeto direto. O resto é para o objeto indireto. E como eu incluo na pergunta uma preposição, olha só, precisa de que, precisa de quem. Esse de é a preposição. Na resposta, eu terei também esse de. Vamos observar. Eu preciso, olha ele aqui, de você. Então, eu vou fazer aquele lance para a gente memorizar de maneira fácil e tranquila. Eu vou aumentar o tamanho disso aqui, ó. Olha que doideira. Observe que na pergunta já rola a preposição. E na resposta já rola a preposição. Correto? Voltando aqui para as nossas ilustrações, eu só tenho esses carros parados porque esse sinal exige que eles fiquem parados. Porque se não tiver esse sinal aqui, o carro saía correndo. Situação 2. Esses carros só vão estar em movimento porque esse sinal aqui abriu. Porque se não tivesse esse sinal aqui, eles já estavam pela pista há muito tempo, completamente desorganizados. Por que eu coloquei essa ilustração? Para te mostrar, meu irmão, que a preposição serve para organizar as coisas. Se você não colocar a preposição, a sua oração vai ficar completamente desorganizada. Carlão, eu preciso decorar os casos em que ocorrem as preposições? Não. Eu vou fazer alguns exercícios contigo agora para você ver que isso é muito fácil. Eu obedeço aos meus pais. Tem essa oração aqui. Eu tenho que saber qual é a transitividade do verbo obedecer? É interessante. Mas, quando eu já tenho a oração formada, fica super fácil fazer a análise sintática. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer passo a passo contigo e você vai fazendo mentalmente. Eu, sujeito simples. Verbo, obedecer. Pronto. Quem é que obedece? Eu, sujeito simples. Eu obedeço
a quem? Opa, então a pergunta é: eu obedeço a quem? Aos meus pais. Observe que a preposição da pergunta está na resposta. Eu vou botar o amarelão e vou aumentar o tamanho da fonte. Porque aí você vai perceber que esse método realmente funciona. Se eu não tiver essa preposição aqui, não vai haver ordem na oração. Olha só o desenho. Se não houver esse lance aqui, ó, na preposição, eles não estariam em suas posições. Outro caso, se não houver essa preposição aqui mandando, eles não estariam nas suas posições. Então ficou muito fácil. O único complemento verbal exigido, olha só, o único complemento verbal exigido por preposições ou com preposições ou através de preposições são os objetos indiretos ou é o objeto indireto. Façamos mais. Não desobedeço a meus pais. Carlão, qual que é a transitividade de obedecer e desobedecer? Você já pensou se você for me mandar todas as suas perguntas? Então vamos lá. Eu quero te deixar livre. Para que isso aconteça, você precisa chegar aqui no Dicionário Online de Língua Portuguesa e vai colocar aqui, ó, obedecer. Quando você pesquisa sobre o verbo obedecer, de cara aparece assim, significado de obedecer, e aqui embaixo, observe aqui, verbo transitivo indireto. Então você deve usar esse dicionário online gratuito para pesquisar sobre as suas transitividades, e não só sobre a transitividade. Vai que você não sabe a etimologia de uma palavra, vai que você não sabe a concordância de uma palavra, você chega aqui e digita, e ele vai te fornecer as informações necessárias. Então, no caso aqui, eu descobri que obedecer realmente é um verbo transitivo indireto. E o desobedecer, que é o nosso segundo exemplo lá, desobedecer, enter, vamos descobrir agora. Também é verbo transitivo indireto, portanto, essas colocações aqui estão corretas. Vamos ver como eu resolvo essa segunda questão aqui. Não desobedeço a meus pais. Quem é que não desobedeço? Eu. Sobrou a meus pais. Lembra-se aqui de cima, quando a gente faz a pergunta? Então, eu não desobedeço a quem? A pergunta traz uma preposição. A resposta também traz uma preposição. Eu vou aumentar essa letra e vou meter um amarelo nela. Muito fácil. Preposição para que esse fique na sua posição. Quer ver o nosso desenho? Olha ela aí. Preposição, aqui em cima, dando a ordem, para que esses fiquem em seus lugares, para que esses fiquem em suas posições. Preposição antes, pré-posição, posição depois. Eu acho que essa matéria fechou, mas a gente vai fazer alguns exercícios aqui para baixo. Preciso de ajuda. Qual é o sujeito que está aqui? Sujeito oculto, desenencial ou elíptico, escondido atrás do verbo. Aí eu falo assim, eu preciso. Você me pergunta, precisa de quê? Ou precisa de quem? Não é isso? No caso, eu não preciso de quem, eu preciso de quê? A resposta é de ajuda. Qual é a preposição nessa oração? É o de, que ocorre na pergunta e ocorre na resposta. Preciso de ajuda, preciso de quê? Fácil, fácil. Carlão, rola de colocar uma pergunta e sair uma outra resposta com uma preposição diferente? Vamos ver aqui para baixo. Enviei-lhe um recado. Quem envia, envia algo a alguém. Enviou
O que? Resposta: um recado. Enviou a quem? A ele. Então eu respondo a pergunta que eu lhe fiz agora. Será que eu posso fazer uma pergunta e obter uma outra preposição diferente da pergunta? Posso. No caso do lhe, é um objeto indireto que tem a função de substituir a ele ou a ela. Quando isso ocorre, geralmente ocorre com verbos bitransitivos. O que é um verbo bitransitivo? Quando eu fiz essa pergunta, enviou o quê? Eu estava trabalhando com qual transitividade? Eu estava trabalhando com o verbo transitivo direto, porque aqui não há preposição. Bacana. Quando eu pergunto a quem, eu trabalho com verbo transitivo indireto. Então, esse verbo aqui, enviar, colocando entre parênteses, é um verbo bitransitivo. Se ele é um verbo bitransitivo, ele deve ter uma transitividade direta, um recado, e deve ter uma transitividade indireta, lhe. Perfeito? Nesse caso, eu deixei destacado lhe, porque é um caso em que a pergunta oferece uma preposição e a resposta não oferece a mesma preposição. Bacana? Mais exemplo pra gente? Tem. Eu lhe pagarei um sorvete. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Eu não vou repetir isso aqui em cima. Eu vou botar assim. Um sorvete, colocando embaixo, é um caso de que eu lhe pagarei. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Eu pagarei o quê? Um sorvete. Vamos botar isso aqui em sublinhado para demarcar o objeto direto. Então, como eu tenho um objeto direto aqui, eu posso afirmar que o verbo pagar é um verbo transitivo direto. Mas aí eu tenho outro detalhe. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Olha o raciocínio diferente aqui. Eu tenho o lhe. Esse lhe é a pergunta a quem? Então você pagou o sorvete a ele. Agora foi. Então nós temos a situação homônima, a de cima. Nós temos a situação igual a de cima. Por isso eu vou aumentar a letra e botar o amarelo aqui. Esse verbo também, verbo pagar, é um verbo, nesse caso aqui, verbo transitivo, direto e indireto, também chamado de verbo bitransitivo. Pode ser? Bacana. Outro exemplo aqui. Houve preposição nesse caso? Houve. Mas eu não percebi, Carlão. Peraí, você precisa fazer a análise sintática sem decoreba para perceber se existe preposição ou não. Eu não curto isso de sair botando preposição, botando as coisas sem pensar. Não decorar, é pensar. Quer ver? Olha só. João telefonou, vai para o verbo. Não é isso? Ó. João telefonou. Quem telefona, telefona para alguém. Concorda ou não? Você vai telefonar para alguma coisa. Eu nunca vi ninguém ligar para um poste. Nunca vi ninguém ligar para um cachorro. Se alguém ligou, ligou para alguém. Você telefonou para quem? Só tem que esse para vai entrar em conflito com a resposta. Por quê? A resposta é assim, para mim. Bacana? Como eu tenho esse para mim, eu vou transformar esse para mim em me. João telefonou para quem? A mim. Como eu tenho para mim ou a mim, eu vou transformar em si me. Isso é um pouco incomum de acontecer em concursos, mas se rolar, você já fica esperto. Ele
telefonou para quem? Resposta, para mim. Eu não posso botar esse mim aqui, porque ia ficar João Min telefonou. Então eu vou pegar só aqui para te dar a dica, olha só. Ó, vou colocar aqui. Correto? Então nós falamos sobre transitividade, o que explica a utilidade das preposições quando introduzem complementos verbais. Qual o único complemento verbal que ela pode introduzir? Objeto indireto. Agora vamos para o segundo e último tópico, que é quando elas introduzem complementos nominais. Nos complementos nominais, aí que o lance fica mais fácil ainda. Vou botar aqui alguns para a gente resolver. E vou começar por esse aqui, que já tem um lance destacado aqui. Eu continuo obediente aos meus pais. Nesse caso, eu estou trabalhando com complementos nominais, ou seja, a preposição vai completar um nome e não vai completar um verbo. Olha só que bacana. Aqui em cima, a gente estava trabalhando com verbos, correto? Olha só, verbo aqui. Agora, aqui embaixo, a gente vai trabalhar com nome. Se em cima era um verbo que exigia a preposição, agora é um nome que exige a preposição. E o termo que vai rolar dessa exigência é um termo que está na sua cara, já está na minha cara e muito simples de resolver. Fazendo a primeira com uma análise sintática criteriosa. Quem é que é continuo? Sujeito, oculto, ou elíptico, ou desenencial, eu. Sobrou o quê? Sobrou tudo. Eu não posso retirar o sujeito, né? Então a oração completa é o predicado. Vamos trabalhar com o verbo continuar. Como eu trabalho com o verbo continuar, eu vou colocar aqui a transitividade dele como um verbo de ligação. Ele vai ligar o eu, que está oculto atrás dele, a uma qualidade. Essa qualidade é obediente. Quando eu trabalho com obediente, eu observo que essa palavra obediente exige um complemento. Eu te paro na rua e falo assim, olha, eu continuo obediente. Você olha para mim e responde o seguinte, você continua obediente a quem? Ou você continua obediente a quê? Ambas as perguntas já trazem a preposição. E a resposta também traz a preposição. Eu vou pegar essa preposição que rolou na pergunta e que rolou na resposta, além desse amarelão que eu boto, eu vou aumentar também a letra. Olha só. Então, esse lance aqui completa um lance que exigiu um complemento, e esse lance não é um verbo. Isso aqui é um nome. Então, esse troço aqui vai ser classificado como, sintaticamente, complemento nominal. Diferente dos complementos verbais, quando você pega um verbo, você pode classificar o verbo como transitivo direto, transitivo indireto. Esse daqui é simplesmente complemento nominal. Não confunda com o adjunto adnominal. O adjunto adnominal ele não é exigido. Um exemplo de adjunto adnominal. A blusa de algodão desapareceu. Esse de algodão é um adjunto adnominal por quê? A palavra blusa não necessita de complemento. Ela não pede esse complemento. Eu não vou perguntar a blusa de quê? Eu vou simplesmente falar a blusa de algodão desapareceu. Tem outra justificativa? Tenho. Eu vou tirar a cópia disso aqui. E na linha de baixo, eu vou desaparecer com o adjunto adnominal. Olha só, funcionou. A blusa desapareceu, eu entendi. E a blusa de algodão desapareceu, eu entendi. O de algodão
eu posso ou não colocar na oração. Já o complemento nominal, se eu não colocar, fica no ar. Nesse caso aqui, continua obediente. Peraí, tem que continuar. Obediente a quê? Ou a quem? Aos meus pais. Então ele é obrigatório. Façamos mais exercícios. Cecília tem o orgulho da filha. Quem é que tem orgulho da filha? Cecília, sujeito simples. Tem. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Orgulho. Objeto direto. Orgulho de quem? Eu não posso falar simplesmente Cecília tem orgulho. Fica no ar. Eu tenho que perguntar, orgulho de quem? Então eu vou colocar, quem tem orgulho de alguma coisa, que é o de quê? Ou tem orgulho de alguém, que é de quem? Como se trata de uma pessoa, a pergunta também é pessoal. De quem? Eu vou marcar esse de e vou marcar esse da. Não é isso? Olha só a pergunta e olha só a resposta. Portanto, eu também tenho um complemento nominal. Falar só ter orgulho, a oração vai ficar incompleta. Próximo, Ricardo estava consciente de tudo. A oração, quem é que estava consciente de tudo? Ricardo, sujeito simples. Estava é um verbo de ligação. Depois vem uma qualidade, consciente. Ele estava consciente. Mas você está consciente de quê? Opa! Então já rolou a pergunta e eu vou procurar pela preposição na resposta. O de vai estar aqui e o de vai estar aqui. Complemento nominal. Eles completam quais termos? Eles completaram na oração de cima, orgulho, e nessa oração aqui a palavra consciente. Não estão completando verbos. Próximo, a professora agiu favoravelmente aos alunos. A professora agiu favoravelmente. Quem age favoravelmente? Age favoravelmente a alguma coisa, a que, ou a alguém, a quem. Se eu tenho pessoa na resposta, a pergunta também deve ser pessoal. Olho o a aqui no quem e olho o a aqui na oração. Está completando qual termo? Agiu? Não. Está completando esse advérbio aqui, ó, favoravelmente. Bacana. Então completou essa palavra, esse nome, e não um verbo. Portanto, aos alunos é complemento nominal. O povo tinha necessidade de alimentos. Quem é que tinha necessidade de alimentos? O povo. Tinha necessidade. Tinha o quê? Necessidade, objeto direto. Necessidade de quê? Opa, perguntinha bacana. Resposta também bacana. Eu vou pegar esse do de quê e vou observar que a resposta também tem o do de quê. Então, na oração eu tenho o de, na pergunta eu tenho o de. De alimentos completa qual termo? Necessidade. A pergunta é, o povo tinha necessidade de quê? Porque se eu tivesse lido apenas o povo tinha necessidade, parado aqui, a oração não teria sentido completo. Ela teria um buraco a ser preenchido. Próximo. Tenho saudades de Luísa. Quem é que tenho? Eu. Tenho o quê? Saudades, objeto direto. Saudades de quem? Pergunta é, de quem? Por que eu estou fazendo vários contigo? Para você perceber que o lance é muito fácil. A conjunção ela pode ser coordenativa ou subordinativa. A preposição ela só presta para duas coisas. Ela vai completar um verbo ou vai completar um nome. Quando ela completar um verbo, o verbo deverá ser verbo transitivo indireto ou bitransitivo nesse caso, não é isso? Ou verbo transitivo indireto nesse caso aqui. Agora, quando completar um nome, só pode ser uma coisa. Olha só, eu vou pegar aqui, que a gente está fazendo esse aqui. Ele vai completar um nome, que é saudades, não está completando verbo. O termo que completa é de Luísa, pergunta. O dita na pergunta, o dita na resposta, e esse termo aqui, olha, de Luísa,
Ele é um complemento nominal. Enquanto o primeiro lá poderia ser verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo, o complemento nominal só pode ser ele mesmo, complemento nominal. Estou desgostoso com vocês. Estou desgostoso. Eu estou, sujeito oculto, estou, verbo de ligação, desgostoso é a qualidade para mim, que eu estou. Então, quem está desgostoso com alguma coisa, então é com o que ou com alguém, com quem. A resposta, com vocês. Eu vou pegar esse com que tem na pergunta, eu vou pegar esse com que tem na oração, vou marcar os dois, vou provar para você que existe a preposição tanto na pergunta quanto na oração, e vou mostrar que eu estou completando essa palavrinha aqui que não é verbo, e exigiu com vocês. Complemento nominal. Ela estava consciente de tudo, mesma coisa, sujeito simples ela, estava verbo de ligação, consciente a qualidade para ela, consciente de que a perguntinha básica para nós aqui. Para que a gente faz essa pergunta? Para notar que existe uma preposição aqui e existe uma preposição aqui, pimba, completando o sentido de qual palavra? Essa daqui, que não é verbo. Se não é verbo, só pode ser nome. Matou também. A lembrança do passado era latente. Que é que era latente? A lembrança do passado, sujeito simples. Núcleo, lembrança. Só tem que lembrança de quê? Opa! Embora no sujeito conste o complemento nominal, não há dificuldade nenhuma nessa oração. Você vai olhar para a lembrança e vai falar assim, a lembrança. Aí logo rola a pergunta, a lembrança de quê? Do passado. Eu tenho esse dia aqui e tenho o do aqui. Na realidade, esse de é de mais o. A gente vai ver isso daqui a pouco. Pode ser? Então, completa. Esse do passado completa quem? Lembrança. Foda, hein? Completa verbo? Não. Completa uma palavra que não é verbo. Então, complemento nominal. O porão da casa estava cheio de brinquedos. O porão da casa estava cheio. O que é que estava cheio? O porão da casa. Núcleo do sujeito, porão. O porão estava cheio, qualidade para o porão, mas ele estava cheio. Mas e aí? Cheio, vem a pergunta, de quê? A resposta, de brinquedos. Eu tenho o dia aqui, eu tenho esse dia aqui, vamos meter o amarelo e vamos colocar esse de brinquedos, completa qual palavra? Cheio. Pronto. Cheio é verbo? Não, é nome. Então, complemento nominal. E aqui, por último, nada faremos relativamente a esse caso. Quem é que faremos? Nós. Nós faremos o quê? Nada. Não faremos, faremos nada relativamente a esse caso. Então, faremos nada, objeto direto aqui na frente, relativamente a quê? A esse caso. Observe que a própria pergunta já matou a questão, olha só. A que, eu tenho esse a preposição aqui, esse a aqui também, amarelo nele. Pergunta, ele está completando um verbo? Não, ele está completando essa palavra aqui, ó, relativamente. Relativamente é verbo? Também não. Pimba. Complemento nominal. Agora eu preciso lhe mostrar um lance. É esse lance aqui. Combinação e contração da preposição. Simples. Você já estudou comigo que é a preposição, agora vem só com esse lance aqui para arrematar. Quando as preposições a, de, em e per unem-se a certas palavras, formando um só vocábulo, essa união pode ser por. Presta atenção. Combinação quando eu não perco nada. Contração quando eu vou perder alguma coisa. Pronto, acabou. Mas a gente vai ter que ler, né, cara? Senão vai ficar muito feio, muito fácil também, né? Tem que dar um certo grau de dificuldade na matéria para parecer assim, oh, isso aqui é muito difícil. Mas não é difícil porra nenhuma. Aqui, ó.
Combinação ocorre quando a preposição, ao unir-se a outra palavra, mantém todos os seus fonemas. Isso quer dizer o quê? Mantém todos os seus fonemas. Ela não perde nada, ela continua igual. Exemplo, preposição a mais o artigo masculino o fica ao. Preposição a mais artigo masculino os, pluralizado, fica aos. Já na contração, a gente tem uma perda. Eu vejo muito neguinho falar, cara, eu tive uma perca muito grande. Cara, para de falar asneira. Eu perdi. Então, eu tive uma perda. Correto? Contração ocorre quando a preposição sofre modificações na sua estrutura fonológica. O que é fonológica? Pronúncia. Ao unir-se a outra palavra. As preposições de e em, por exemplo, formam contrações com os artigos e com diversos pronomes. Veja, do, o que seria o do? Vamos botar aqui o primeiro só, tá? De mais o. Eu tive qual perda fonológica? Não teve aqui uma perda fonológica? Olha só, vou botar sublinhado. Eu tive a perda do e. Bacana? Fazendo de cabeça. Dos, de mais os, dançou o e. Da, de mais a, dançou o e. Das, de mais as, dançou o e. Num, no, mais um, e por aí vai. Eu vou ter uma perda de uma palavrinha, portanto, na contração a palavra vai variar. E na combinação a palavra não vai variar. Era isso que estava faltando para completar aqui em cima, que eu passei direto. Pode ser? Olha só. A lembrança do passado era latente. De mais o, isso aqui é uma contração. Pode ser? Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos isso daqui, ó. Simples demais. Nós temos as posições, olha os carrinhos, mas eles são mandados por uma preposição. Olha aqui o sinal. Se não tivesse sinal, isso aqui virou uma zona. Olha a matéria. Se não houver a preposição, não há uma ligação lógica na oração. Beleza? Então, nós fechamos essa trilogia maldita de conjunção, preposição e afins. Se você gostou do vídeo, passa o vídeo para frente, inscreva-se no meu canal, divulgue o canal para a gente. Precisamos urgentemente crescer, atingir mais pessoas que precisam desse conteúdo gratuito. Se você precisar de correções de redação, está aqui, ó. Barato demais da conta, eu já vendi 15 correções, estou corrigindo bastante redação. Então você chega aqui, compra a sua redação e manda para mim pelo e-mail e a gente vai falando, poxa, a gente vai trocar no mínimo 5 e-mails até a sua redação ficar numa boa. Vou deixar o link aí dessa correção de redação e depois você passa também, cara, tem que botar aqui, ó, o canal oficial do Nirvana Atômico. Não se apavore, se você chegar aqui, ó, eu vou tirar o meu login, eu vou entrar aqui na videoaulas, vai aparecer aqui, ó, lá, Carlos Aloysio, eu vou clicar em sair, certo? Então eu vou fechar o registre-se e ele vai voltar para a tela inicial. Se você está chegando agora no site, quer pegar algum conteúdo, eu vou disponibilizar a aula de hoje, que é só conceito, né? Não tem muito prática, a prática nós fizemos em cima do conceito. Eu vou colocá-la aqui nas videoaulas, aqui, ó. Você clica aqui e eu vou te pedir para fazer esse registro simples para evitar invasões. Eu sofria frequentemente invasões no outro site, agora, através dessa aqui, com essa janelinha aqui, eu tenho mais segurança. Valeu? Queridão, então um beijo carinhoso no seu coração, muita luz no seu caminho, tá? Muita paz e muita saúde. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!